Você está no Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e chegamos ao 23º episódio com essa pessoa que vai falar sobre Pra Que Brincar. E ela, que é a esposa do Gabriel, mãe do Lucas e da Alice, mais de 26 anos de experiência na educação, já foi babá, monitora de acampamento e animadora infantil. Não consigo imaginar outra coisa para você, inclusive. Professora, coordenadora pedagógica, orientadora educacional. E hoje é sócia fundadora da Rocha Consultores Associados, uma empresa de consultoria em desenvolvimento humano, organizacional, familiar e escolar. Estou aqui com a Melina Rocha. Bem-vinda, Melina. Que prazer estar com você aqui. O prazer é todo meu. Agradeço o convite e a oportunidade de partilha. Você falou que você é animadora. Quando eu li isso aqui, eu falei assim... Meu, e realmente ela é animadora de festa, porque você tem uma energia, mulher. Eu falei isso pra você por mensagem, falei pessoalmente, agora eu vou falar aqui no podcast também. De onde vem essa energia? Da vida, da alegria da vida. A alegria de viver, né? Sim, sem dúvida. Então eu vou pegar um gancho aqui. O meu propósito é ajudar famílias, pais, mães, educadores, cuidadores, em novos caminhos, novas possibilidades para uma educação mais conectada, mais respeitosa. E o seu? Qual é o seu propósito? O meu propósito é atuar em defesa da infância e da adolescência. E por muitos anos eu atuei diretamente com crianças e adolescentes. E nos últimos anos eu senti que também seria importante se eu atuasse com aqueles que estão direto com as crianças e os adolescentes, ou seja, os adultos. Então, como meu trabalho é em busca de cultivar relações respeitosas, então eu atuo com famílias, em escolas, em empresas, ou seja, em todos os lugares que tem adultos que provavelmente se vinculam a crianças e adolescentes. É um ótimo propósito, o seu. Porque eu percebo muito que você tem essa intenção, de fato, de fazer a diferença na vida das pessoas que você se relaciona. Que eu aprendi aqui com uma pessoa que estava no 17º episódio, Humberto Baltar, que ele fala que pessoas são pessoas através de outras pessoas. Nós somos quem somos por conta das nossas conexões, das nossas experiências com outras pessoas que nós tivemos. E como é que foi a sua trajetória? Você chegou até aqui... O que você fez? Qual foi esse caminho? Você já me contou histórias lindas, assim, mas se você pudesse resumir esse momento em 2, 3 minutinhos, como é que foi essa sua jornada? Bom, a minha jornada, ela é através do brincar desde criança. Eu sempre brinquei muito, eu tive uma infância muito livre, morava em casa de rua, no sobrado. Eu e os meus irmãos, a gente inventava de tudo. E eu sempre soube que eu seria professora. Eu não sei nem se foi uma profissão que me escolheu ou se fui eu que escolhi. Eu me inspirava na minha mãe, eu me inspirava nas minhas avós, materna e paterna, que eram professoras. E eu pensava, vou trabalhar só meio período para ficar outro período com os meus filhos, porque para mim isso era o máximo nessa relação com a minha mãe. Então, aos 14 anos, quando eu iniciei o magistério, eu já comecei a trabalhar na escola que eu estudei até a 8ª série. Já comecei a atuar como estagiária, auxiliar, e aos 18 anos eu já era professora, aos 22 já era coordenadora, e sempre em busca de ampliar essa visão do brincar através da observação da criança, através daquilo que a criança traz. E eu fui aprendendo aí sobre a importância dessa conexão, a importância a gente saber fazer perguntas assertivas. Isso eu aprendi em 2008. Eu ia te perguntar isso agora. Quantos anos atrás isso? 2008? Não, 98. Eu comecei 98? em 1998. Uau! E em 2008, uma mãe chegou para mim com os olhos super marejados, assim, de tanto chorar, e falou assim para mim: professora Mel, você não vai acreditar. A minha filha me perguntou o que é crack. E eu falei para ela que crack é uma droga muito perigosa, que corrói o nosso cérebro, que a gente não pode usar, que ela faz muito mal. E depois que eu dei uma explicação para ela sobre drogas, ela falou: ah, é que a Promel falou que o Kaique é craque de futebol. Ah! Foi aí que eu aprendi uma lição, da gente sempre fazer uma pergunta em cima da outra. Quando a criança traz uma pergunta, fazer uma pergunta para a criança, para tentar entender o que ela quer saber, aquilo que ela já sabe. Você trouxe aqui para mim no início sobre como nós somos plurais e múltiplos, né? A gente não se faz por si só, a gente se faz através da convivência com outras pessoas. E eu vejo isso muito na criança. Onde a criança está inserida, do que ela brinca, o que ela faz, com quem ela convive.
Nossa, e assim, você absorveu essa ideia muito rápido, né? Porque você falou que em 2008 você começou já a fazer isso. Hoje nós falamos disciplina positiva, educação positiva, fala muito sobre você ouvir a criança, sobre respeitar o momento da criança, entender o desenvolvimento e a fase que ela está no desenvolvimento infantil. E você já trazia isso desde a sua... Acho que você foi um pioneiro, então. Você foi pioneira na causa aí de ouvir. Como que você desenvolveu essa escutativa tão profunda? Como que foi, além desse aspecto, teve algum outro aspecto que você usou? Eu não sei se eu fui a pioneira, mas para mim, eu diria que foi um divisor de águas na minha relação, primeiro comigo mesmo e depois com o outro e com as crianças. Porque eu fui percebendo que, às vezes, as crianças, elas já têm respostas que a gente quer escutar quando a gente faz uma pergunta. Principalmente as perguntas fechadas, em que a resposta é sim ou não. Você escovou o dente? Sim. Como que eu vou ter certeza? Faz bafinho? Quem nunca pediu para o filho fazer bafinho para ver se de fato o dente está escovado? Então, de que maneiras eu posso perguntar de uma forma que seja aberta, que leve à reflexão, que leve ao pensar? Reflexão. E mais importante do que as respostas são as perguntas. É a maneira como eu estou conduzindo essa pergunta, independente daquilo que eu quero que a pessoa responda. Como que eu vou criar esse vínculo? Esses dias eu estava escutando um podcast que dizia sobre a questão da escuta. Porque, por exemplo, eu posso escutar você e enquanto você fala, eu já estou pensando aqui o que eu vou responder, o que eu vou falar. Será que essa é uma escuta inteira? Será que eu estou presente ali, de fato? Ou quando você fala, eu estou te ouvindo só? E eu vejo isso muito na relação com a criança. Quando eu me coloco ali disponível, ao lado dela, sem muitas vezes precisar falar nada. Sem muitas vezes precisar perguntar. Olha que legal, você está trazendo... Posso trazer um exemplo meu? Eu tenho um pouco disso. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu vou conversando e a pessoa vai me falando comigo, eu já estou pensando no qual é a resposta. Eu já estou tentando entender o que ela está me falando para eu já pensar na resposta. Eu percebi isso, tá? Eu percebi isso recente. E eu falei, puxa, eu estou tão preocupado ali no momento futuro que eu não estou vivendo no presente. E às vezes a pessoa está me falando uma coisa mágica, uma coisa fantástica, e eu não estou absorvendo. Por que no podcast eu anoto tanto? Me perguntaram isso. Rodrigo, sempre que eu estou assistindo lá, eu estou vendo que você sempre está anotando. Porque essa é uma forma que eu consigo aprofundar a minha escuta. Mas eu não estou sempre com um caderno na mão, não estou sempre... eu vou numa palestra, meu bloco de anotação é gigantesco. Porque é uma forma que eu vou entendendo e eu trago para minha consciência e eu crio a minha história. Então eu ouço a história de outra pessoa, ouço a sua história, e eu vou lá, ouço, produzo ali um filtro. Um filtro por quê? Eu vou trazer as minhas experiências, as minhas concepções, o que eu penso sobre aquilo que você está falando, e coloco no papel. E as minhas anotações são muito loucas, né? Eu vou anotando palavras, vou fazendo mapas mentais em cada resposta. Você falou muito de brincar. No começo que você brincava muito livre na casa dos seus pais. Isso para você foi um grande diferencial. Quando você chegou na escola, você teve esse mesmo ambiente? Como é que foi esse processo? Bacana. Primeiro, eu só queria falar um pouquinho sobre o que você trouxe das suas anotações. Olha que interessante o jeito que você trouxe para registrar, para estar atento. Então, você, enquanto adulto, de tudo aquilo que você vivenciou na sua vida, dentro de determinados sistemas, na escola, você teve que criar uma estratégia para você criar essa conexão, para você estar atento. E uma das estratégias, que é uma estratégia legítima, é o anotar. Sim. A criança, ela é tão inteira, ela é tão presente, ela tá ali com o corpo inteiro presente nessa relação, nessa condição, seja através do brincar, ou seja, ao falar conosco, que ela não precisa de tanto registro. Ela tá ali, ela tá com o corpo. O pensar, o sentir e o querer dela estão inteiros ali para aquele momento. Então, olha como a gente vai perdendo isso. Eu não podia deixar de trazer esse gancho. Perde mesmo. Porque quando você trouxe, eu falei, olha, a gente vai perdendo o poder da escuta. Às vezes, a gente tá andando com os filhos, olha ali a borboleta, a gente tá perdendo o poder de olhar para o todo, né? Então, são essas pequenezas que a gente vai se perdendo ao longo do caminho. E agora, voltando à sua pergunta, essa questão de o que eu encontrava na escola, eu encontro até hoje nos trabalhos que eu realizo uma queixa muito grande, que é, as crianças de hoje em dia não brincam mais. E confesso que é uma coisa que me incomoda, porque eu fico, será que não brinca mesmo? Ou será que a gente é que não está oportunizando para eles experiências brincantes?
O que pode estar acontecendo? Você traz essa questão do contexto escolar, em que nós temos ali a rotina, que é super importante, a gente tem os horários pré-estabelecidos, mas como que tá essa leveza, essa alegria, essa ludicidade no aprender? Porque, agora acabou a brincadeira, agora é sério. Agora todo mundo parou e olha aqui pra mim, presta atenção. Não é assim que a gente tem o hábito de ouvir, de falar? Então, peraí, por que a coisa séria não pode ser leve, não pode ser lúdica, não pode ser alegre, independente da idade da pessoa? Eu observo que os cursinhos que mais têm alunos, que mais têm engajamento, as aulas de cursinhos pré-vestibulares, são daqueles professores que criam músicas, que criam paródias, que criam poesias, ou seja, eles estão ali o tempo todo brincando. Cria uma brincadeira no momento que em tese é sério. E aí eu percebo o seguinte, lá na minha casa, eu gosto de usar muito exemplo da minha casa, porque é o que eu vivencio. Claro. Então, esse eu posso falar com conhecimento de causa. As minhas filhas, eu tento fazer isso, tá? Que você falou, eu tento em todos os momentos colocar brincadeira, colocar um momento lúdico ali, então é para escovar o dente, vamos transformar... Eu tenho uma pergunta que eu faço pra Ana, normalmente, eu falo, quando ela não quer fazer algo, eu falo, como é que nós poderíamos fazer isso de uma forma mais divertida? Pai, se a gente brincasse no chuveiro com a boneca de fazer comida para elas. Legal, vamos lá. Até a Clarinha tá na brincadeira. Então, eu percebo que é nossa predisposição também nesse momento. Então, tanto a escola como na casa da pessoa, existe uma importância muito grande do brincar livre. Que é o brincar livre mesmo, de sentimento, como você falou, da alegria, da espontaneidade da criança. O que você acha como influencia o desenvolvimento da criança quando nós falamos do brincar livre? O brincar livre, para mim, assim, o essencial dele é a capacidade que ele traz de autoconhecimento. Quando eu vou brincar, quando eu vou criar uma brincadeira, a criança está ali colocando em ação os seus desejos, a sua vontade, as suas ideias, o seu vir a ser. Ela está manifestando, está representando aquilo que ela vê na realidade. Então, a gente observa muito no brincar, quando os nossos filhos estão ali brincando com bonecos, que está imitando a professora, o jeito que a professora fala, né? Se é uma professora que ameaça, eles estão ali naquela brincadeira. Como que ela está trazendo isso? E, de novo, voltando para essa questão das relações respeitosas, a brincadeira que a criança desenvolve, ela é muito um espelho daquilo que a gente faz, né? Que é como a gente sabe, peraí, na hora que eu vou brincar de mamãe, filhinha, de papai, que tá lá fazendo o pai Rodrigo, que eu tô sendo papai, eles estão falando coisas. Que a gente fala, gente, mas eu falo desse jeito. Nossa, eu preciso me policiar. Eu preciso ficar mais atento. Então, eu acho que o brincar, ele é promotor desse autoconhecimento e depois, claro, do conhecimento de mundo. Ele é aquilo que vai fazer com que a gente amplie a imaginação, a criatividade. A gente precisa de criatividade não só na escola, não só na infância. A gente precisa ser criativo o tempo inteiro, se a gente for pensar. A gente está sempre ali tomando decisão. Eu vou tomar meu café, acabou o pó. Eu vou ter que ser criativo. O que eu vou fazer? Não tem o pó do café, então a gente está sempre usando da criatividade. Quanto mais ela é estimulada desde a tenra infância, melhor ela é absorvida, melhor ela é desenvolvida. No ano passado eu vi uma palestra do Murilo Gun, e ele fala muito sobre criatividade, né? E aí ele fala sobre essa questão da criatividade infantil e aonde ela se perde quando essa criança vira um adulto. Você já falou um pouquinho lá atrás, aonde você acha que ela se perde? Essa conexão entre o brincar, diversão, liberdade, criatividade e ficar mais rígido, ser mais sério, muito menos criativo, muito menos divertido. O que acontece no meio do caminho? Acontece exatamente essa questão de eu ter que me encaixar. A gente passa a dividir a vida em caixotes. Então, aqui é o caixote do trabalho, aqui é o caixote do lazer, aqui é o caixote da família. E a gente começa a vestir personagens, a incorporar papéis que muitas vezes fazem com que a gente perca a nossa essência e perca o nosso eu. Então, eu preciso ser criativo, mas, nossa, como é que eu vou usar essa criatividade? Porque eu tô vendo isso como uma coisa tão séria, tão importante, tão... eu próprio vou me pressionando tanto e vou recebendo essa pressão do mundo externo
porque aí a criatividade ela fica travada. Por isso que o brincar livre, né? E quando a gente fala brincar livre, o que é esse brincar livre? É aquele momento de ócio criativo, de espontaneidade. É aquele momento em que eu não vou chegar com um jogo dirigido para fazer tal coisa, em que eu vou dar esse espaço para a criança. E eu percebo hoje muito que a gente quer criar uma rotina que é idealizada por nós adultos, pensando naquilo que eles precisam. Então, precisa fazer um esporte, precisa falar uma língua, precisa aprender a nadar, precisa isso, precisa aquilo. Eu crio rotinas rígidas, eu crio horários, eu crio compromissos e dentro dessa rotina eu esqueço de colocar ali o tempo do brincar livre. Tem muitas famílias que colocam o tempo de tela, é 1 hora de tela por dia, mas e o brincar livre? Cadê esse tempo do que eu vou fazer? O que você quiser. Você sabe que tem uma parceirona minha, que ela tá aqui, ó, atrás das câmeras. E aí uma vez ela falou o seguinte, ela falou, por que nós seguimos tanto o processo de darmos brinquedos para as crianças já embalados, já prontos? Por que a gente não busca brinquedos mais construtivos, brinquedos que a criança tem que talvez usar a imaginação para sair de um brinquedo pronto para algo que tenha 1000 funções, 1000 possibilidades? Eu acho que ela falou, inclusive, isso num podcast, ó. Eu acho que ela falou isso no episódio. Você falou isso no episódio? Foi no episódio, não foi no seu? No 11º episódio, onde nós falamos da Escola Perfeita, a Marina falou sobre essa questão do brinquedo. E você é uma pessoa que busca novos conceitos, novas possibilidades. Você já falou disso, né? Aqui agora há pouco, sobre essa criatividade ser algo promovido, né? Você falou que nós temos que ser promotores do brincar, promotores desse brincar livre. Como que você promove isso na sua casa? Na minha casa, o brincar livre, ele também faz parte de uma rotina. Então, eles têm 2 horas de brincar livre por dia. Entretanto, não significa que pare tudo, agora é a hora do brincar livre. O brincar livre, ele acontece no dia a dia, em todos os momentos. Quando a gente está conversando, quando a criança está fazendo algo, a criança brinca comendo, no alimento, ao se servir. Na hora do banho, como você trouxe. Então, o brincar, ele faz parte do dia a dia. Já o brincar livre, lá em casa, a gente fala assim, ó, agora é o momento. Muitas vezes o menino fala, ai mãe, que tédio, não tem nada para fazer, o que eu vou fazer? E a gente fala, faça o que você quiser, vai no quintal, olha para o céu. A gente precisa também ajudar as crianças com ferramentas. Não é eu dizer para ele, acabou o tempo de tela, tchau. O que ele vai fazer depois do tempo de tela? Então, por alguns momentos, a gente precisa ser essa ponte entre aquilo que a criança fez e o que ela vai fazer depois, trazer estratégias. E algo que eu faço em casa e também sugiro para as famílias que eu atendo e que tem trazido um resultado muito positivo, é um inventário dos brinquedos e dos jogos que a gente tem em casa. A gente senta e escreve junto. Se a criança não sabe escrever, a gente escreve por ela, ou a gente fotografa e imprime. O que a gente tem de jogo aqui que dá para brincar junto, que dá para brincar sozinho? Quais são os brinquedos? Quais são os materiais? Como é que está a organização desse espaço na casa? Os jogos e os brinquedos, eles estão à altura das crianças para promover esse brincar livre? Ela tem uma caixa cheia de carrinhos, uma caixa cheia de bonecas, uma caixa cheia de blocos de montar. Isso está organizado? Porque para que a gente possa desorganizar, para que a gente possa brincar, precisa organizar primeiro. Né? Então, é muito mais fácil estruturar o meu pensamento, a minha imaginação, a minha criatividade, se eu tenho ali à disposição os elementos que eu preciso. Então, o brincar livre, ele começa quando eu vou pensando naquilo que eu vou brincar, e muitas vezes não é na intencionalidade. Lá em casa, a gente fez um armário embaixo da escada, e ele é o armário de sucata, mas ali se chama de armário da criatividade. Então, lá a gente coloca tudo aquilo que é reciclável, seco, limpo, e eles estão sempre brincando com aquilo, criando. Um dos ganhos da Alice, né, nesse desenvolvimento da autonomia da criança, é que agora ela já usa cola quente sozinha. Então, antes precisava da mãe, agora ela já consegue dar conta dessa cola quente. Então, a gente vai deixando ali à disposição da criança, em determinados lugares da casa, organizados, aquilo que ela pode usar. O que dá para usar sem supervisão? O que a gente precisa de supervisão? O que eu preciso jogar com o outro, que não dá para eu brincar sozinho? Será que não dá mesmo? O que esse jogo pode se transformar? E até pensando nessa questão desse desenvolvimento da criatividade, eu trabalho na Rocha Construtora
consultores, a gente tem esse trabalho de consultoria em desenvolvimento humano organizacional e muitas empresas nos chamam exatamente por conta da comunicação. Ó, a comunicação aqui tá falha, precisa de um team building, precisa de alguma coisa. E ali a gente vê que isso tá falho porque não existe o espontâneo, porque não existe o olhar para o outro, não existe aquela conexão verdadeira. E uma das propostas que a gente traz com frequência com relação à criatividade é um rolo de papel toalha, um rolo vazio de papel higiênico. E aí a gente fica lá em roda com 30, 20 pessoas e fala, olha, é o seguinte, cada um vai pegar esse rolo e para cada um isso aqui vai se transformar em um objeto que não pode ser um rolo de papel. E aí uma pessoa transforma aquilo num microfone, numa guitarra, numa vassoura. E detalhe, não pode ser o mesmo que o coleguinha do lado que outra pessoa já falou. Então são 20, 30 coisas em que aquele rolo de papel se transforma. Ou seja, a gente tem a criatividade dentro de nós. Ela só não está aflorada, ela só não está desenvolvida. E isso que eu acho mais interessante do brincar é mostrar o quanto algo que pra gente, a gente olha ali, é um rolo de papel, ponto final, mas pra criança se transforma em milhões de coisas. Por que pro adulto também não pode? Como que eu vou criar um planejamento estratégico pra minha equipe, pra minha empresa, olhando cada membro, sem pensar no que ele tem de potencial? Ele é criativo nessa área, naquela. Eu vou fazer em casa esse do rolo de papel e vou te marcar. Porque eu achei incrível a sua ideia. Uma vez eu ouvi alguém falando, não vou lembrar quem foi, falou que os pais também, eles... Você falou lá atrás, né, de ser promotor, né? Nós precisamos ser promotores desse processo de brincar. E nós temos que incentivar ou entrar na brincadeira. E eu ouvi algumas pessoas falando, né? Teve até uma pessoa que veio no podcast aqui, ela veio no episódio antes do seu, no 22º, a Patrícia Nagase, e ela fala que ela não conseguia sentar para brincar com os filhos. Porque ela teve algumas questões da infância, ela conta, né? Por que isso acontecia. E aí você percebe que quando para os pais é um problema que um carrinho ele comece a voar, não, menino, o carro não voa, o carro anda no chão. Não, mas por que o carro não pode voar? Por que o carro não pode se transformar em um carro falante? Por que o carrinho não pode... Aí eu fico pensando nisso. Então, as meninas às vezes vêm com as ideias mais diferentes do mundo e eu entro na brincadeira. A Ana adora cozinhar no chuveiro. É um lugar de cozinha dela. Deve ser por influência da mãe, provavelmente. Mas eu acredito muito desse potencial de eu chegar lá e falar, filha, o que você está cozinhando? Eu posso participar? Me ensina. Me ensina o que você está fazendo. Aí é o nosso interesse genuíno pelo que ela está fazendo. E quando nós temos esse interesse genuíno, nós mostramos para ela. É legal a gente dar uma viajada mesmo. É legal a gente ter criatividade. É legal a gente brincar. E como que você acha que nós podemos desenvolver esse processo da ludicidade? Ludicidade? Falei certo? Sim, também. Ludicidade na colaboração das tarefas do dia a dia na casa não sei se você já faz isso na sua casa. Na minha eu tento. Agora vamos ver quem guarda os brinquedos mais rápido. Na verdade, normalmente eu ganho. Eu sou o que guarda os brinquedos mais rápido, porque ela para na metade do caminho. Como que você faz isso para criar essa brincadeira nesse processo de colaboração do dia a dia? Olha que legal. Primeiro eu gostaria de legitimar o que a pessoa do podcast anterior trouxe, dessa dificuldade em brincar com os filhos e fazer um convite às pessoas que sentem que tem essa dificuldade, essa trava de só se colocar ali ao lado, só se colocar disponível, só estar inteiro. E a criança, quando ela pega um carro e esse carro começa a voar, para a criança é um fato. Ela não sabe que carros não voam. Ela tá ali descobrindo o mundo à sua maneira. E se ela sabe que carro só anda, ela quer fazer um carro que voa. E quando eu chego e digo, né, porque até às vezes natural, a gente fala, ai gente, filho, menos, né, não dá pra fazer isso. Mas espera aí, é ela trabalhando aquilo, se envolvendo naquilo, criando. Então, quando a gente se coloca inteiro ali, esse é um dos pontos iniciais. Outro ponto é o quanto eu estou me interessando por aquilo que é interesse dos meus filhos, por aquilo que está dentro da gama de interesse, principalmente os pais de adolescentes. Mas ele só quer escutar a música tal. Eu estou escutando do lado dele, a gente está refletindo junto sobre a letra da música, a gente está falando sobre... Porque o brincar, ele vai muito além dos brinquedos, ele vai muito além daquele momento de jogo. E lá em casa eu vejo muito essa questão da cooperação no dia a dia. Então, assim, a hora da refeição. Quando que a gente começa a refeição? Na hora que a gente lava a mão. Sim. E depois, preparando a mesa.
Então, a gente pode fazer, quando eles eram menores, tinha uma gaveta mais baixa, que era a gaveta que tinha os talheres que eles poderiam usar para contribuir para levar. Os potes de Tupperware, os potes plásticos, eles ficavam numa gaveta que estava à altura deles. Então, assim, do quanto essas crianças vão criando, estabelecendo de autonomia no dia a dia. Às vezes, a gente está ali pendurando uma roupa no varal e o filho vem e quer atenção e quer aquilo. Peraí, por que eu não posso envolver? Vem cá. Ó, vamos pendurar, ó, elas vão ficar aqui no alto, elas vão isso. A gente vai trazendo isso no lúdico, a gente vai envolvendo as crianças. Eu tenho um lema, né, eu sou até reconhecida aí por muitas pessoas, do lema que as crianças se envolvem quando são envolvidas. E eu trago isso até para o mundo adulto, para qualquer um, as pessoas se envolvem quando são envolvidas. Então, desde muito pequeno, a comidinha ela é servida ali na mesa, os potinhos, para que eles possam se servir sozinho, para que eles possam experimentar. E é interessante, até voltando àquela questão do adulto, né? O que acontece que trava a gente no meio do caminho, a nossa criatividade, é o erro. Quando a gente vê o erro como, você errou, olha o que você fez, e não como uma experimentação. A criança, ela está aprendendo a colocar água no copo, ela está experimentando aquilo. Ela está fazendo algo. E a gente vê muitas vezes como um erro. Outra coisa que eu percebo muito é o quanto a gente subestima as crianças. Né? Concordo. Até essa questão do brincar. O momento de guardar o brinquedo é uma demanda enorme que eu recebo dos pais. Ele não guarda brinquedo, não cuida daquilo que tem, não valoriza, né? Então vai nisso. Então, peraí. Vamos combinar que essa é a parte chata? Que eu já brinquei, eu já fiz, eu já me diverti. Geralmente esse já é um momento que eu tô cansado, eu já tô com a cabecinha em outra coisa. É aquela hora que vai. Então, assim, acho que o primeiro ponto é a união dos tempos. A criança, ela é presente no agora. Ela não tem essa questão de tempo cronológico. Então, a primeira coisa é o quanto eu vou avisando para a criança. Ó, daqui a pouquinho a gente vai guardar, ó, você estava almoçando, agora você está brincando aqui, depois do almoço a gente vai tomar banho. Eu vou trazendo isso devagar nessa brincadeira e vou dizendo, ó, daqui a pouquinho a gente vai brincar. Eu chego perguntando, o que você está fazendo? Aí vai chegar, hora de guardar, vamos! Peraí, eu preciso entrar nesse universo da criança para trazê-la para o meu. Eu preciso envolver a criança para ela ser envolvida naquilo que vai acontecer no próximo passo. Nossa, e você sabia que eu aprendi isso também, tá? Porque, por exemplo, hora do banho eu já comentei, mas aí eu tinha aquela... nós adultos, né? Nós adultos querendo impor o nosso tempo, a nossa velocidade, a nossa necessidade para a criança, que está ali vivendo a sua plena existência, no momento do agora. E aí nós vamos lá, tem que tomar banho, porque tem que dormir, porque tem que sair, porque tem... Aí um dia eu cheguei pra Maiara e falei, a Ana tá brincando. Ela tá fazendo algo que ela gosta muito. Pega alguma coisa que você gosta muito e tira você de forma ríspida daquilo. Chegou, agora não vai mais brincar, não vai mais fazer isso que você gosta. Eu brinco muito, eu falei até numa live que eu participei esses dias, que chegamos a esse tema. Por exemplo, eu jogo videogame. Eu gosto de jogar videogame. Então, às vezes eu tô jogando e a Ana chega e fala, pai, agora acabou, né? Agora eu vou assistir televisão, tá? Quando eu tiro, me dá aquela, que pena, eu queria jogar mais. E eu sou adulto, né, maduro, e imagina a criança que ela só vai ficar madura quando ela tiver 25 anos de idade. E de repente você corta. E uma outra coisa sobre guardar brinquedo, aí essa é uma discussão lá de casa, tá? Então a Maiara, ela vai assistir esse podcast, e ela vai depois ligar pra Melina, vai ligar pra Marina, vai ligar pra todo mundo, falando assim, não acredito que você tá falando isso, mas assim, lá em casa, eu comecei... A gente tem todo esse negócio da limpeza da organização. Então tem que deixar a casa organizada, limpa e tudo mais. Ok, tudo bem, ordem, né, disciplina. Sim. Aí, num podcast também com a Marina brincou lá e falou assim, que eu falei, poxa, às vezes a criança quer brincar com mais de um brinquedo. Aí a Marina falou, e qual o problema? E eu penso também assim, eu falo, pô, é verdade, qual o problema de ela brincar com mais de um brinquedo? Às vezes a gente também não consegue ficar só em uma coisa, não é verdade? Aí eu falei, bom, é natural pra criança. Aí a Mayra falou assim eu vou falar com a Marina, porque eu quero ver ela vai ver como vai ficar minha casa aqui, eu fico maluca e não sei o quê. Mas a Mayra começou a entender. Ela começou a entender que quando as crianças estão brincando, principalmente sozinhas, no momento lúdico, elas estão no flow delas. Elas estão tão submersas naquela brincadeira, não é verdade? Sim. E aí você vai lá, interrompe, você quebra o raciocínio, quebra o momento, quebra o aprendizado. E o que você acha que essa brincadeira na infância influencia na vida adulta? Porque quando a gente quebra, a gente está quebrando, está mostrando para ela que
pô, acho que não é legal ser criativo, não é legal brincar. Ou, ó, tem que ficar fazendo muitas regras aqui, tem que ser assim a sua vida. Ela não pode ter esse momento livre, como nós falamos agora há pouco. O que você acha disso? Mayara, eu te entendo, porque a gente tá olhando como o adulto, porque a gente quer as coisas organizadas, né? Principalmente pra gente se sentir organizada por dentro. E a criança, assim como a gente, né? Eu acho muito legal esse paralelo que você tá trazendo, da gente pensar no mundo adulto e no mundo da criança. Porque a gente, quando vai realizar um trabalho, a gente tá ali no auge da criatividade, montando um PowerPoint para apresentar na reunião tal. Aí a gente lembra de um livro que tem tal coisa, eu vou lá no armário e pego aquele livro. Aí eu lembro de uma anotação e tal. Eu comecei, a minha mesa tava organizada e daqui a pouco tá cheia de livros, tá cheia de aquilo. Eu vou fazer alguma coisa na cozinha e aí eu lembro que eu vou colocar tal coisa na receita. Então, o adulto, ele também tem essa desorganização para organizar. Eu vou sair, eu quero escolher uma roupa, eu experimento não sei quantas roupas e fica ali jogado. Então, a gente passa por esse processo. O que eu vejo nesse momento do guardar, primeiro, é essa coisa da gente não ficar ali como juiz da situação, né? Policiano, já pegou isso, já pegou aquilo. E outra coisa é o quanto eu observo que, de fato, essa criança não está mais interessada nesse brinquedo. Essa criança já está passando por um outro momento. Mas se ele já está no outro momento e eu interferir pedindo para que ele guarde, eu vou quebrar essa linha de raciocínio. Então, o que a gente faz? Ó, daqui a pouquinho a gente vai começar a guardar e aí vem a chave. Eu vou te ajudar a guardar os brinquedos. Não é ajuda a mamãe, ajuda o papai, olha aqui. Eu vou te ajudar. Putz, eu faço isso sem querer. Eu faço disponível. Olha, sem querer nada. Respeitando isso e trazendo esse senso de responsabilidade, de cuidado e me colocando disponível. Gente, é óbvio que a gente vai guardar mais que as crianças. É claro que ele sempre vai ganhar nessa. Mas entende que a criança tá ali vendo que a gente tá junto, né? Tem 3 maneiras de educar. Uma é se vira, guarda, você que espalhou. Você que lute. E a outra é, eu guardo pra você, deixa que eu faço, pode ir lá, pode fazer outra coisa que eu guardo tudo. E o junto, eu tô aqui com você, eu tô te ensinando, eu tô te trazendo ferramentas. E o mais bacana ainda, no meu Instagram, eu tenho alguns destaques em que eu compartilho algumas sugestões sobre como guardar os brinquedos, armazenar, porque é isso, é muito mais fácil e prazeroso pra criança colocar os carrinhos na caixa dos carrinhos, a boneca na caixa das bonecas. E às vezes a gente quer aquilo tudo muito estruturado, organizado, a nossa maneira e não a maneira da criança. O quanto eu estou facilitando ou dificultando esse processo? Lá em casa a gente teve uma época que a gente fazia assim, a casa ficava aquele... E antes do jantar era o momento. Galera, o jantar tá quase pronto. O que a gente vai fazer agora? Eu, meu marido, as crianças, principalmente na pandemia. Eu, meu marido, as crianças, a gente parava tudo para poder fazer aquela catância na casa, organizar tudo. Aí a gente jantava e começava o ritual da noite. Então, a gente pode também fazer assim, aceitar aquela situação que se encontra. Outra coisa, perguntar. Eu tô vendo que você montou isso. Você quer desmontar? Ou você quer deixar? Porque às vezes a criança, a gente ficou ali fazendo um negócio de Lego enorme, uma construção de blocos. E aí eu chego e falo, guardando, vamos tirar. Ou pega, né? E plá, pra ele desmonta. aquilo ainda é significado, né? Ainda é o brincar. Nossa, olha, aconteceu isso essa semana. A Má teve uma ideia muito boa. Ela chamou a Ana pra ajudar a guardar os brinquedos. Ela criou ali uma brincadeira naquele momento e deixou com que a Ana ditasse qual seria a organização. O mais incrível disso tudo é que ela não guardou realmente as coisas como nós guardaríamos, mas ela sabe onde tá tudo. Porque ela briga comigo. Pai, você vai guardar no lugar errado. A roupa da boneca fica junto com os sapatos da Barbie. Ok, tá bom, entendi. É a sua organização. E, gente, o que eu acho que facilita tudo o acesso, a gente deixou de ser um pouco mais... A gente deixou de ser pesado nesse momento, deixou de ser muito crítico. Você falou, né, de um olheiro, né, um observador de forma rígida ali. Não pega aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, hoje, a gente leva de forma muito mais leve, muito mais ali... E você falou do Lego, foi muito engraçado, porque eu adoro Lego, né? E a Ana, ela começou a ganhar essa paixão por Lego também por montar e manter aquela montagem, porque ela vê que eu mantenho as minhas. Sim. Aí ela chega e fala, pai, vou montar uma casa. Ela montou um negócio lindo, gente. Aí a Clara foi lá e desmontou. Nossa, ela ficou tão triste. Você via, aí eu fui lá e não, vamos lá, eu vou ajudar você a reconstruir. Nós fomos lá, reconstruímos e tá lá. Não posso mexer. Porque eu respeitei realmente o desejo dela, porque ali ela sentiu que ela era algo que ela gostaria de manter. Sim. E, pô, e por que não manter? Né? E por que não? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. A gente tá já quase estourando no tempo aqui, eu tô querendo fazer essa pergunta aqui. Então, Melina, é muito importante para que nós pais entendemos
o reflexo que isso pode gerar para os nossos filhos, de deixar com que eles brinquem, de participar, como você falou, de transformar os momentos tensos, os momentos difíceis em momentos lúdicos. E eu queria ouvir de você, que realmente isso vai influenciar no futuro. Bom, com relação à criatividade e o quanto esse brincar ele vai interferir na vida adulta, eu imagino que para algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo, deve estar pensando, para ela é fácil. Pedagoga, animadora de festa infantil, monitora, para ela é muito fácil se colocar disponível, fazer essas coisas na casa dela. Entretanto, a gente não precisa pensar no grande. Confesso para vocês que algumas vezes parece que eu rasguei todos os meus diplomas, toda a minha experiência, porque o que acontece é nesse convívio, nessa relação, é no estar inteiro. E uma das coisas que eu vejo muito, Max Geringer, que é um consultor de carreiras, ele escreveu uma vez uma reportagem falando sobre quais são as habilidades que o brincar desenvolve e que elas são tão necessárias no mundo corporativo, que elas são tão necessárias na vida adulta. Uma delas é o socializar. Ou seja, muitas vezes a gente é admitido numa empresa por conta das nossas competências profissionais, da nossa formação, e a maioria das vezes é demitido pela falta de habilidade socioemocional, porque eu não tive oportunidades para socializar com pessoas que foram além daquele meu vínculo escolar, do currículo escolar, além dos lugares que eu frequentava. Então, assim, o quanto a gente tem oferecido para essas crianças, agora voltando, né? Nesse pequeno, a gente não pensar em coisas grandiosas, uma pracinha perto de casa, um parque, como que eu tenho oferecido outras experiências para as crianças, para que elas conheçam outras pessoas, se vinculem, aprendam a ceder, aprendam a se colocar. E essa questão do brinquedo, pensando agora em legitimar para a criança o que é o brinquedo, a criança, muitas vezes, chega alguém em casa, a gente vai receber uma visita, e a criança não quer emprestar tal coisa, não quer fazer tal coisa. E a gente fica, empresta. Ele não tem, para ele é novidade, é a primeira vez que ele vem na sua casa, deixa ele brincar. Mas agora eu me coloco na nossa posição enquanto adulto, se alguém chegasse e abrisse nosso guarda-roupa, me empresta esse vestido para eu usar semana que vem? Aí dá a chave do seu carro, dá seu celular aqui para eu fazer tal coisa. Ninguém chega na nossa casa abrindo as nossas coisas, pegando as nossas coisas. Então, em respeito à criança hoje nós vamos receber visitas. Quais brinquedos você quer deixar disponível para brincar e quais a gente vai guardar no guarda-roupa, a gente vai deixar em outro lugar? Nós estamos indo na pracinha. Quais brinquedos você quer levar para que você possa compartilhar com outras crianças que estarão lá? Porque fica naquela, né, de empresta, a gente fica forçando uma situação que para a criança tem um apego, que para a criança tem uma função. Essa questão do ócio, né, o ócio criativo. Negócio vem de ócio, que é negar o ócio. Então, quando eu tenho um negócio, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou negando esse ócio, eu estou negando esse não fazer. Nossa, e você... realmente, eu aprendi até recentemente numa formação que eu estou fazendo, de neurociência e trauma infantil, sobre essa questão de emprestar o brinquedo, né? E realmente é difícil, até para nós é difícil, né? E quando a gente entende o lado da criança também, a gente tem que mostrar que é importante, a gente tem algumas frases que por exemplo, que eu falo lá em casa, que eu explico para minha filha o quanto é interessante ela emprestar para ela fazer o quê? Socializar. Sim. Filha, tem uma vizinha nossa que elas adoram brincar juntas e às vezes ela vem em casa, ela não quer, não, esse brinquedo aqui e tudo bem. Mas eu brinco com ela e falo, Ana, mas aí o que eu faço? Eu entro na brincadeira. Eu viro a ponte. E como eu faço essa ponte? Pega a sua boneca lá e vamos brincar. Então ela é a filha, a Maia, que é a nossa vizinha, né? A Maia vai ser a médica e você é a mãe que tá chegando no consultório. Pronto. Aí eu saio depois de 10 minutos, elas estão lá brincando a noite inteira de médico com brinquedo. Então ela começou a entender que quando ela divide, quando ela consegue trazer isso para uma diversão conjunta, ela brinca de forma muito mais profunda, muito mais divertido e tudo mais. E com certeza mudaram os papéis, né? Porque quando você foi ali a ser a médica e ser aquilo, elas vão mudando os papéis, sim, né? Mudam. Que é uma outra habilidade que o brincar desenvolve, que é necessária para a vida adulta, que é a adaptação. É a adaptação. Eu adaptar as mudanças, adaptar ao novo. Quando eu tô brincando e agora eu exerço o papel de pai, depois exerço o papel de filho, eu estou me adaptando, eu estou me olhando por um outro ângulo. Nossa, mas e elas são muito adaptáveis, né? Essa questão das regras, de adaptar as regras. Às vezes eu tô jogando, né, e a minha menina, ela não gosta muito de perder. Quem que gosta de perder, gente? E aí ela começa a ficar irritada, não, porque eu quero essa regra tal. A gente fala, ok, a gente pode mudar a regra. Entretanto, a gente vai começar desde o início de novo.
Porque essa é uma outra coisa que eu vejo muitas vezes, a gente assim, em casa o nosso filho sempre ganha, ele sempre faz o gol no futebol, ele sempre ganha o jogo, ele tá sempre bem, porque, nossa, né, imagina, eu sou um adulto, ele é uma criança, aí ele chega na escola, ele chega na festa de aniversário, ele perde, ele não faz o gol. E isso pode gerar aí 2 caminhos, né? Um é, eu sou péssimo, eu sou horrível, que horror, e o outro é, fui enganado pelos meus pais, porque lá em casa eu sou o bom. Então, esse cuidado com essas questões do perder e do ganhar, de validar, de legitimar quando se perde. Ninguém ganha, ninguém gosta de perder, ninguém joga para perder. Entretanto, alguém precisa ganhar e alguém precisa perder. Esse sentimento, como que você está se sentindo com relação a isso e ver o quanto isso faz parte do dia a dia, né? Sem diminuir, mas também mostrando como algo que faz parte. E como a escola pode ajudar nesse processo do livre brincar, da conexão e tudo mais? A escola, ela precisa ser promotora de curiosidade. Que uma das habilidades principais que a gente precisa na vida adulta é o estudar. Eu tenho que saber estudar, eu tenho que me interessar pelos estudos. E a curiosidade, ela é a condição básica pelo interesse, pelo conhecimento. Então, muitas vezes, eu recebo demanda de pais que chegam falando, o meu filho não se interessa por isso, meu filho não quer saber disso. Por quê? Porque ali não aguçou essa curiosidade, porque ele está vendo isso como algo que ele tem que fazer para tirar nota. E não como, peraí, o que eu estou aprendendo com isso? O que isso tem de diferente? Como que eu posso associar isso na minha vida? Né? Que aí vem uma outra habilidade, que é a habilidade das mudanças. Né? Do quanto eu estou ali acreditando em mim. Quando eu monto um quebra-cabeça, gente, o quanto um simples quebra-cabeça você trouxe um encorajamento, o quanto um quebra-cabeça ele desenvolve de estratégias, de encorajamento, de autoconhecimento, de autoconfiança. E eu tento, e na hora que eu consegui montar é uma alegria tão grande. O que eu mais amo nessa observação das crianças, né, é como eles comemoram tudo, todos os detalhes. Montei! Né? Essa coisa do vibrar que a gente acaba não trazendo. Por que quando eu termino um trabalho? Porque hoje em dia, eu não sei vocês, mas para mim às vezes é tão difícil receber um reconhecimento, um elogio, porque eu falo, não, imagina, né? Peraí, por que eu não sou merecedora disso? E uma outra coisa também, que é uma habilidade que o mundo de hoje, principalmente, pede muito, o mundo corporativo, que é o empreender. Mesmo se eu sou um CLT, mesmo se eu tenho um cargo, eu estou empreendendo o tempo todo. E eu preciso aprender a olhar por todos os ângulos. A gente fica muito no ou isso ou aquilo. E o brincar, ele traz o e isso, e aquilo, e mais o outro, e tal, porque o brincar, ele é plural. E não tem como a gente dizer que as crianças de hoje em dia, né, elas não brincam, se a gente não está observando esse brincar, o que elas estão fazendo, se a gente não está promovendo isso. E a gente tem muitas infâncias em uma só. Tem a criança que mora em apartamento, tem a criança que mora em casa, tem a criança que mora em comunidade, tem a criança que mora na zona rural. Então, elas têm os seus brincares diferentes, mas elas podem sim, não é porque, meu filho é um filho de apartamento, isso, aquilo. Peraí, o que eu posso promover dentro desse espaço que a gente tá, né? E por último, liderar, né? O quanto o brincar, ele nos ensina a liderar, a incentivar. Qual que é uma das principais qualidades de um líder, né? Aquele que incentiva positivamente a sua equipe. É aquele que se coloca ali aberto a ouvir o que a equipe tem a trazer, o que a equipe tem a agregar. Na brincadeira, quando a gente tá ali no futebol, quando a gente tá escolhendo uma brincadeira, quando a gente tá chamando alguém, quando a gente tá, você conseguiu, quando a gente tá celebrando junto. Isso entra muito nessa questão primórdia da socialização, da curiosidade, da imaginação, que a escola é promotora disso. A escola é o primeiro ambiente que a criança tem, além da casa, para que ela possa socializar. E ali é um lugar que muitas vezes vão ter muito mais regras do que na casa. E é óbvio, né? Na casa sou só eu, meu pai e minha mãe. Ali não, ali são vários amigos, ali são várias pessoas, né? Então, a casa, às vezes, não tem muito como eu aprender a ceder, a trocar, a dar a vez, a esperar. Então, você acha que uma escola que compactua com o livre brincar, com essa disponibilidade de espaços com muitas possibilidades de socialização,
ela desenvolve uma curiosidade, que você acredita que a curiosidade ela talvez ali é um dos elementos centrais para esse desenvolvimento dessa criança. E as escolas que você teve experiência, como que elas desenvolviam essa curiosidade? Como que elas faziam tudo isso? Eu vejo que os materiais não estruturados, aqueles objetos em que pra gente Tipo assim. apenas um objeto, Ah, legal. Uhum. a criança ela vê infinitas possibilidades, como eu trouxe o exemplo do rolinho de papel. Uhum. Então a criança, ela tá no parque, ela tá na areia, ela já consegue criar. E esse é um cuidado, inclusive, que eu vejo que as escolas precisam ter, de não estar sempre ali. A criança tem que estar sempre com alguma coisa, algum jogo, algum brinquedo. E não ali, ó, o espaço é esse, o que a gente vai fazer? E o nosso brinquedo primário, principal, é o nosso corpo. O bebê, ele começa brincando com o próprio corpo, se conhecendo, depois o corpo da mãe. Em muitos momentos ele não percebe que ele e a mãe são coisas separadas, são desassociadas. Então, assim, o quanto esse brincar, ele é promotor, muitas vezes sem coisas, sem ter os brinquedos. Eu vejo tanto essa coisa de coleção, né? O perigo que é. A primeira boneca que a criança teve, a primeira Barbie, ela brincou. A última, ela nem tirou da caixa, porque é uma coleção, ela tá cuidando. Então, assim, como que eu tô favorecendo? Outra coisa que eu faço muito em casa é assim, quando tá chegando o aniversário, tá chegando o Dia das Crianças, quando tá chegando alguma data, a gente fala, olha, vocês provavelmente vão ganhar presentes. E para entrar o novo, precisa sair algo. Então, a gente, toda vez que tá chegando festa de aniversário, qualquer coisa, a gente tira alguns brinquedos para troca, para doação. Então, assim, até pensando nesse empreendedorismo, né? A gente tem um combinado lá em casa que aquilo que eles ganham, eles não podem vender. Mas aquilo que é comprado por nós, com o dinheiro deles, que foi um desejo deles, eles podem vender, eles podem desapegar. Então, entra na feira do rolo, entra na troca. Então, a gente vai cultivando isso com a criança. Até o que eu mais gosto dessa sugestão que eu trouxe dos inventários dos brinquedos, que inclusive as escolas podem fazer isso, até para o professor, na hora que o professor vai planejar uma aula, que ele vai planejar algo, eu vejo quantos espaços das escolas eles estão sendo subutilizados. Às vezes é uma escola que tem muita natureza, que tem muita área verde, mas as crianças só lancham sentadas na mesinha tal. As crianças só brincam no parque tal. Não tem essa exploração. Entendi. Não, faz sentido, né? Eu concordo. E eu faço isso em casa também, tá? Quando tá chegando essas datas comemorativas, a gente tem lá uma brincadeira que é exatamente essa, é abrir... Mas assim, lá em casa tem um problema. Eu tenho um excesso de coisas, que eu acho também que é prejudicial, porque aí quando a Ana tá brincando com 2, 3 coisas ao mesmo tempo, eu até brinco com a Maia e falo, mas nós promovemos isso. Porque olha o tanto de brinquedo que ela tem. Ela tem brinquedo para umas 10 crianças lá em casa. Então, assim, tudo bem, vai ganhando, acumula e tudo mais. Né? Eu tinha um hábito, um péssimo hábito, toda vez que eu viajava bastante. Trazia algo, aí eu parei de trazer o algo. Comecei a trazer livro. Aí eu parei de trazer livro, porque agora não cabe mais livro em casa. Então, agora eu parei, não trago mais nada. Aí tudo bem para ela já entendeu. Mas são processos que nós vamos aprendendo até, inclusive, no dia a dia. Estamos chegando no final do nosso podcast. Meu, que legal falar com você aqui, abrindo o Dia das Crianças, falando sobre o brincar, por que é importante o brincar. E pensando até no Dia das Crianças, a criança quer presença, ela não quer presente. Total. E como ela não tem essa abertura do tempo quantitativa, ela quer qualidade de tempo e não quantidade de tempo. Você sabia que eu e a Maera, a gente começou a fazer isso? Aí fazemos entre nós. Então a gente brincou que é muito melhor presença do que presente. Então nas nossas datas comemorativas a gente não troca mais presente. A gente faz alguma coisa junto que nós gostamos. Então eu fui agora esses dias aí no show do Nat Roots, porque era um presente meu. Uau. Era o presente do meu aniversário. Então fui lá e consumi meu presente agora. Depois de alguns meses, mas eu consumi. E então, a experiência, né, que isso promove. Muito. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, né? Ai, mas poxa, eu não tenho... O que faz... Por que a maioria dos empreendedores, as pessoas que se dão bem, são pessoas muito ricas? Porque eles viajaram por vários países na infância, na adolescência, eles conheceram muitas culturas. É visão de mundo, né? Mas peraí, eu não tenho dinheiro para isso. O que eu posso fazer? Eu posso promover essas experiências em outros
muitos lugares gratuitos. A gente tem aí o SESC, que é promotor de experiência. Fantástico. A gente tem os espaços públicos, os museus, que dá para promover isso. E só para falar rapidinho sobre essa questão dos brinquedos que você trouxe da sua casa, né? Que é um incômodo com relação à quantidade de coisas que você tem. Além de cuidar para que estejam disponíveis para ampliar essa criatividade, uma outra sugestão para quem tem muito brinquedo é guardar alguns brinquedos e fazer esse rodízio de brinquedos, essa troca de brinquedos. Fazemos também. E aí observar também, olha, eu tenho percebido que faz muito tempo que você não brinca com esse. Que tal esse ir para nossa caixa de doação? Ou que tal a gente emprestar para alguém, doar para prima, levar para casa da vovó, né? Para poder fazer isso girar. Que a casa da vovó é grande, cabe um monte de Nossa, coisa. a casa da vovó, né, depósito. gente? Nossa, a casa da vovó. Gostei, a gente faz um pouquinho disso também, mas ótimo, adorei suas dicas. Viva os avós. Então, pra gente encerrar, tem 2 perguntas que eu faço pra todos que passam por aqui. No final do ano eu espero que eu consiga compilar todas as respostas. Vai ficar tipo um longa-metragem, mas eu não tô nem, tô nem aí. Vai ficar um vídeo de 1 hora com todo mundo das mensagens que trouxeram aqui. Então, a minha primeira pergunta é, Melina, se você pudesse mudar o mundo, o seu mundo, aquele mundo que você convive, o que você mudaria? Eu mudaria. Eu incrementaria a vida com mais gentileza, com mais compaixão. Gentileza comigo primeiro, compaixão comigo, com o meu processo de aprendizagem, com as minhas limitações, sem comparar com o outro. E a gentileza no outro, de olhar, de dar um bom dia, uma boa tarde, de eu vejo você não é só uma pessoa que está passando por mim. Hoje em dia, assim, a gente entra num elevador e ninguém se cumprimenta, ninguém se fala, ninguém se olha. Fica naquele desespero para chegar logo ao nosso andar, né? Porque aquela saia justa ali. Porque não tem esse cuidado, essa gentileza, essa troca de sorrisos. E eu vejo que a gentileza, ela é promotora da empatia, da compaixão. Eu vejo a gentileza no trânsito. Como é gostoso quando a gente dá uma passagem e a pessoa agradece. Né? São as pequenas coisas. E isso, gente, as crianças estão nos observando. Tá bom, vou adicionar gentileza nas minhas anotações diárias que eu faço. Muito adorei. Pra gente fechar, o que é família pra você? Família, pra mim, é referência. E essa referência, ela pode ser positiva ou não. Mas é aquilo que a gente tem enquanto referência. E uma família, ela não precisa ser composta por pai, mãe e filhos. A família, eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, e eu descobri que a família é um grupo composto por 2 ou mais pessoas. E esses vínculos, eles podem ser afetivos, sanguíneos, sociais. Então, muitas vezes, a criança, uma mãe solo que mora com os filhos, e peraí, aquilo é uma família. Minha família sou eu, minha mãe e minha irmã. Ou moro com a avó, ou meu pai está sempre distante, enfim. Então, preservar essa questão da família em todos os âmbitos, como alguém que eu tenho como referência, como alguém que eu vou olhar. E algo que eu preservo muito na minha família, a gente criou a nossa própria oração. Então, todo dia à noite a gente faz uma oração para a gente cultivar a gratidão, porque eu vejo que família é o principal espaço e ambiente em que a gente cultiva a gratidão. A gratidão, ela não é ensinada de fora para dentro, né? Como muitos outros valores, ela precisa vir de dentro para fora. E a gente começa, né, com obrigada, meu Deus, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus amigos. Eu sou incrível. Ninguém é melhor do que eu e eu não sou melhor do que ninguém. E a minha parte favorita do dia foi... E aí todo mundo fala qual foi a sua parte favorita do dia. Ah, que lindo. E às vezes a criança fala, não tive parte favorita. E tipo, então vamos lembrar o seu dia, o que você fez? E, gente, tem dia que a parte favorita foi o macarrão do almoço, foi o papai chegar mais cedo do trabalho. São coisas simples. tão pequenas, gente. E aí você vai exercitando o que com isso? A gratidão. E o mais importante, né, dessa família poder dormir todas as noites, pensar numa coisa boa, naquilo que foi gostoso. É tão bom quando a gente deita pensando em coisa boa, né, pra ninar o nosso sono aí. Nossa, que lindo. A gente faz lá também, a gente faz do Feliz e o Triste. Isso a gente faz já há 2 anos. Há mais de 2 anos, a gente já faz todas as noites. Inclusive, quando nós não dormimos com as meninas, quando a gente sai ou estávamos viajando, a minha sogra, ela dormiu na minha sogra fez. Sim. E depois a Ana vinha e contava. Eu falei pra vovó que o feliz foi tal coisa, e o triste...
E muitas das vezes ela não tem, ela não sabe, ela pede ajuda. Sim. E é muito legal, é muito legal. Até a gente não sabe, né? E até legal essa questão do feliz e triste. Uma vez eu atendi uma família que ela tinha o cantinho da tristeza, o cantinho do choro. Aí e o canto da alegria? E o canto da felicidade? Olha que legal você fazendo esse contraponto, Não, mas né? o legal, sabe o que eu quero? Pra gente encerrar? Dia pesado, dia difícil, e você ter que falar que foi feliz um dia. Nós, adultos. Aí você tem que refletir. E às vezes eu deito na cama e falo pra Mayara, eu tive muita dificuldade de encontrar o que foi feliz hoje. Aí você percebe o quanto é importante não só para as crianças, mas é para a família mesmo. Muito bom. Parabéns pela oração, adorei. Melina, chegamos ao final do nosso episódio, do nosso 23º episódio do podcast. Falamos aqui sobre a importância do brincar, por que é importante brincar, mas como as pessoas te encontram para aprender ainda mais sobre o brincar nas redes sociais. Pelo meu site, Instagram e LinkedIn, que tem o mesmo nome, Melina Rocha Pedroso. Então, eu espero que a gente possa se vincular. Estou à disposição para conversar pelo direct, para receber mensagens. Todas essas redes têm o meu WhatsApp. Vamos continuar essa conversa. E vamos lembrar que o brincar, ele precisa ser preservado na vida adulta também. E que, sem perceber, a gente está, assim, brincando. Isso aqui é uma bolsinha que os meus filhos prepararam para suas filhas. O que é isso? Filhas. Ah, eu ganhei esse presente? É um presente? É um presente para a Ana e a Clara. Ai, que lindo. Criado por eles. A gente tem uma bolsa que fica no nosso carro e que a gente usa como um coringa para aqueles momentos de sala de espera, no consultório, no restaurante. Ontem mesmo o Lucas estava no futebol e aí a minha filha falou, mãe, vamos pegar o jogo tal que tá na bolsa, e a gente foi brincar, né? Então essa bolsinha, ela está em algodão cru, ela não tem nada escrito, que é para que a Ana e a Clara possam desenhar, possam criar a sua própria bolsa. Deixa comigo. O próprio caderno de desenho que tem aqui é para elas fazerem a capa delas, cada uma faz a sua maneira. Nossa, lindo. Ela acompanha esse kit de canetinhas, né? Que ele próprio já é uma bolsinha para facilitar o tirar e o colocar. Nossa, que lindo. E aqui, gente, vai muito além dos desenhos. Conforme elas vão crescendo, dá para fazer jogo da velha, jogo dos pontinhos, dá para criar muita coisa com esses papéis. As massinhas. Ai, meu Deus. Que são sucesso, né? Pode até usar esse próprio plástico daqui para brincar, para criar. Nossa, que bolsa mais... Esse jogo de palitos, em casa, assim, dá pra fazer muita coisa com os palitos. A gente adora brincar de palito. Dá pra criar muitas coisas, letra, tal. Dá pra fazer junto com a massinha. Que legal. Ele é multiverso. E um especial pra vocês, que a gente fez com muito carinho, que é um jogo da memória, né? Então, esses kits, eles são muito de acordo com a faixa etária. Então, alguns recebem tangram, alguns dobradura. Mas esse a gente colocou um jogo da memória, que é algo que a gente pensa que é mais adequado para a idade das meninas. É algo que traz esse vínculo familiar. A alegria da criança é quando ela vira e se encontra. Quando ela vira e encontra uma foto da mamãe, uma foto do papai. Ah, que lindo. Também foi criado por nós com muito carinho. A Alice que plastificou. Ah, que beleza. Nossa, obrigado. Você vê que é uma coisa feita por criança. Nossa. E essa sacola, ela cabe muito mais coisa, que é tudo aquilo que ela quer levar para brincar, que ela quer levar para emprestar, para trocar. Né? Então, é até uma sugestão para que as famílias tenham em casa, sempre no carro, né? Um pouquinho disso para ir além das telas. Nossa, parabéns por toda a construção, por toda a ideia e obrigado pelo presente, elas vão adorar. Depois eu vou postar lá para você e para a galera que está assistindo a gente aqui, para eles verem como foi a nossa experiência. Muito bom, gente! Então, Melina, obrigado mais uma vez por estar aqui, pelos presentes, pela sua energia, pelo seu conhecimento. E você, que ficou com a gente até o finalzinho desse episódio, obrigado por esse tempo, obrigado por você ter investido em você, na sua vida, na sua família, porque aqui a gente traz esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo. E eu vejo você daqui uma semana. Tchau, tchau.